Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, aquilo que nós encontramos aqui são mudanças radicais. Transformação. Transformação passa por isso mesmo. Bom dia. Mudanças radicais. E nós sabemos que normalmente as mudanças custam. Nós temos que fazer mudança de casa, e alguns já não se lembrarão disso, que já fizeram há muito tempo, outros mais recentemente. Até parece impossível como nós juntamos tantas coisas, não é? E que chegamos à conclusão de que isto que eu juntei, que guardei, não vale a pena, escolho, não. E aquela decisão também ali de deitar fora aquilo que achamos que já não presta e que até pensávamos que nem teríamos. Mudanças na nossa vida também acabam por, às vezes, custar. Nós habituamos-nos a fazer as coisas de uma certa maneira. Habituamos-nos a ter uma certa rotina daquilo que faz parte, digamos, do nosso dia-a-dia. E quando às tantas essa rotina tem que mudar-se por algum motivo, nós sentimos assim às vezes meio perdidos, não é? E depois mais tarde, e sobretudo estas mudanças espirituais ou morais, quando mais tarde nós reconhecemos, eu não devo fazer isto, mas já fazemos aquilo há tanto tempo, até vai haver ali um tempo em que não fazemos, mas depois parece que a rotina volta outra vez e lá há tendência. Isto acontece com os fumadores, por exemplo, com aqueles que têm um determinado vício, com aqueles que têm uma determinada forma de fazer as coisas e depois chegam à conclusão de que está errado ou que não devem continuar, e o corpo parece que de volta e meia está a querer fazer a mesma coisa. As mudanças custam, e quando são mudanças radicais de não mais, acabou, então isso parece que ainda custa mais, não é? Conseguirmos manter isso. O apóstolo Paulo faz um apelo, exatamente um apelo a mudanças radicais. Não mudar ao de leve, não mudar à superfície, mas mudar profundamente, não é? E este apelo é traduzido nesta palavra, rogo-vos. Não é peço-vos, não é sugiro, não é gostaria que, é rogo-vos. E este rogo tem uma força tremenda. É um pedido muito forte, um pedido que é de uma grande exortação, de um grande encorajamento. Não é? E certamente que quem lia a carta, e como nós lemos, um rogo tem que ser considerado como, de facto, alguma coisa que tem muita força e que é muito importante, senão não seria considerado assim desta maneira. Ao mesmo tempo, quase que também está associado, não diretamente, mas quase que está associado com, como se fosse um imperativo. Não é? Eu rogo-vos porque isso é fundamental, tem mesmo que acontecer, mas ainda assim está nas nossas mãos. Ainda assim acaba por ser alguma coisa que nós escolhemos aceitar e responder ou não. E Paulo, como sabe que isso depende muito de nós, ele faz um apelo aqui. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Portanto, ele, neste rogo, neste pedido, ele invoca Deus e invoca também a compaixão de Deus. E a compaixão de Deus porquê? O que é compaixão de Deus? É o afeto, é o carinho, é o amor que Deus nos tem. Então, quando ele roga pela compaixão de Deus, digamos, haveria aqui uma situação equivalente, é jurar por Deus. E quando nós juramos por Deus, estamos a ter Deus por testemunha. Este rogo-vos pela compaixão de Deus é trazer Deus também como testemunha, trazer Deus como aquele que está presente também e que tem interesse no rogo, no pedido que o apóstolo Paulo está a fazer.
Então, é pela compaixão de Deus, ou seja, a compaixão de Deus acaba por chegar à nossa vida. Talvez alguém tenha, em vez de compaixão, tenha misericórdias. Vamos então considerar isso. Misericórdias também tem bastante a ver com a carta do apóstolo Paulo. E eu gostaria que os irmãos abrissem tudo em Romanos, mas vamos ver algumas dessas misericórdias de Deus. Por exemplo, capítulo 3, versículos 24 a 28. Capítulo 3, 24 a 28. Já agora o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Deus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, meus irmãos, esta é a misericórdia da justificação. E quando a tradução é misericórdias, ela até vem mais ao encontro disto mesmo. Misericórdia, Deus pode ter compaixão, mas não ter misericórdia. Mas essa compaixão que alguns de nós têm, inclusive a minha tradução, está associada com estas misericórdias. E eu já expliquei aqui, mais do que uma vez, o que é misericórdias. Tem a ver com misérias e tem a ver com coração. Deus sente no seu coração as nossas misérias e por isso mesmo Ele também tem compaixão. Ele está apaixonado por nós, procurando que as nossas misérias sejam retiradas, sejam substituídas por alguma coisa. E uma delas era exatamente isto, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão. Então Deus, na sua misericórdia, justificou-nos. Deus, na sua misericórdia, concedeu-nos este perdão, não é? O homem é justificado pela fé. Então basta nós termos fé, exercermos esta fé, e Deus justifica-nos. Isso não quer dizer que nós então não precisamos de nos preocupar em fazer boas obras. Não é nada disso. Mas não é pelas obras só por si que nós somos justificados, mas sim pela fé como resposta à graça de Deus. Vamos ver um outro texto, capítulo 5, versículo 10. E aqui é a misericórdia da reconciliação. Capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, inimigos porquê? Ou inimigos de quem? Inimigos de Deus. Porquê? Por causa do nosso pecado. O nosso pecado faz essa separação. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, reconciliados é a misericórdia de Deus. Nós éramos inimigos e vejam, sendo inimigos, como é que nós acabamos por ter reconciliação com aquele a quem fazemos guerra? Não é Deus que nos faz guerra. Deus faz guerra ao pecado. E por causa do nosso pecado, nós estamos em guerra com Deus. Mas Deus limpa-nos do pecado, reconciliando-nos. A palavra reconciliação é de muita importância. Quando alguém está bem com o outro, está conciliado. Mas quando essa conciliação por algum motivo se perde, para voltar a estar conciliado, então tem que se reconciliar. E a reconciliação requer, digamos, o reconhecimento de uma coisa, ou de duas coisas. Primeiro, eu tinha uma coisa boa, eu estava bem e perdi.
Segundo, eu quero voltar a ter. Então nós estávamos bem com Deus e perdemos isso. E queremos voltar a estar bem com Deus. E então é a reconciliação. Mas só por nós não iríamos conseguir. Então isso foi conseguido através de quem? Seu Filho, não é? E é então a misericórdia da reconciliação. No mesmo capítulo 5, versículos 20 e 21, tem a misericórdia da graça superabundante. Capítulo 5, versos 20 e 21. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que é que superabundou? O pecado e a graça que cobriu esse pecado. Não é? Então, é a misericórdia de Deus. O nosso pecado era muito. E, meus irmãos, é abono da verdade, podemos dizer, o nosso pecado ainda está connosco, não é? Às vezes nós ainda fazemos aquilo que não é certo. Ainda somos pecadores. Embora pecadores redimidos, embora pecadores transformados, embora pecadores perdoados, embora pecadores justificados, mas ainda continuamos, às vezes, a não fazer aquilo que sabemos que é certo. E digamos, a graça de Deus é capaz de ser de tal modo, de tal quantidade, que cobre o nosso pecado. E, meus irmãos, isto é uma misericórdia extraordinária. Mas, no entanto, não pode ser alguma coisa que como alguns pensavam, se a graça de Deus... Vamos virar as coisas em sentido contrário. A graça de Deus superabunda, então eu posso pecar à vontade. Não é? E alguns pensavam isso. E podem pensar isso. E sabem que Deus também é um Deus zeloso, um Deus justo. E sabe quando nós estamos a abusar. Uma coisa é quando nós pecamos porque, digamos, a nossa natureza humana ainda está cá. A nossa língua ainda está cá. E nós acabamos por dizer às vezes certas coisas que não devíamos dizer. Acabamos por fazer certas coisas que não deveríamos fazer. Mas precisamos também de ter a consciência clara de que isso acontece por acidente, não por norma. É lá de vez em quando. E este é lá de vez em quando. Eu quero dizer que pode acontecer na nossa vida porque nós ainda não somos perfeitos, mas, e também porque o diabo anda em redor de nós a se ir andar, e às vezes tenta-nos e porque as circunstâncias à nossa volta, às vezes, acabam por nos cegar um pouco e naquele impulso nós dizemos ou fazemos aquilo que não queremos. Depois arrependemos. Agora, isso é uma situação que eu direi é normal. O próprio apóstolo Paulo, e eu menciono isto algumas vezes, os irmãos não levem mal, não é para mim a desculpa. Mas o apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer não faço. Não é? Aquilo que eu quero fazer não faço. E o que eu não quero, estou sempre a fazer. Tudo isto é enfático. Quer dizer, Paulo não está a dizer que está sempre a pecar, mas quer dizer que são vezes demais, mais do que ele gostaria que fosse. Mas era a própria natureza, e é a nossa natureza também. Mas, meus irmãos, isso deve deixar-nos uma tristeza muito grande quando nós pecamos, sabendo com tudo isto, e não é Paulo que o diz, embora neste contexto vá nesse sentido, mas é João que diz que nós temos, se pecarmos, temos um advogado diante do Pai, não é? Mas aquele que crê em Deus não vive pecando. Lembram-se de João, na primeira carta, dizer isso. Não vive pecando. Isto é,
A nossa forma normal de estar não é pecando. O pecado pode acontecer na nossa vida. E se nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Temos a graça maravilhosa diante do Pai que cobre. Mas não vamos abusar dessa graça. É isso que Paulo está a dizer. Ainda Romanos capítulo 8, versículo 9. Temos a misericórdia do Espírito Santo na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, meus irmãos, isto aqui faz toda a diferença. Porque eu só por mim, e posso ter a minha mente clara em comunhão com Deus, saber bem o que quero, saber bem aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas só por mim eu não vou conseguir. Então, a misericórdia de Deus foi conceder-me o Espírito Santo, e concedeu o Espírito Santo não para estar aqui ao meu lado e de vez em quando se aproximar de mim, mas para estar dentro de mim. Nós recebemos o Espírito Santo. Paulo diz numa das suas cartas: vós sois o templo do Espírito Santo. Ele habita em vós. E porque Ele habita, e Paulo diz isso aqui, não é? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se é que o Espírito de Deus habita em vós, nós não estamos mais na carne. Quer isto dizer o quê? Aquilo que os irmãos estão a olhar não é carne. Isto aqui é um fantasma. Não é isso que ele está a dizer. Eu é que já não estou mais a ser dominado pela carne, naquilo que a carne significa. Naquilo que são as suas paixões, naquilo que são a cobiça da carne, naquilo que é todo um conjunto de coisas que a carne puxa para fazer o quê? O que é contrário à lei de Deus. Não é? E é bom lembrar que, quando Paulo diz isto aqui, de que nós já não estamos na carne, eu creio, mas irmãos, que ele está a pensar naquilo que tinha escrito aos crentes na Galácia, que carta aos Gálatas foi certamente a primeira que Paulo escreveu, quando ele menciona as obras da carne e o fruto do Espírito. E se nós não somos guiados pela carne, devemos ser guiados pelo Espírito. E, portanto, é essa a ideia que o apóstolo Paulo traz para aqui. Nós já não estamos na carne. E não estamos na carne, é o Espírito que está em nós, se é que Ele de facto habita em nós. Então, a misericórdia do Espírito. Vamos ver aqui ainda no capítulo 8, versículos 28 e 29. Capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E, meus irmãos, aqui nós temos a misericórdia da eleição divina. Nós não éramos povo. Nós não fazíamos parte. Mas aqueles que Ele antes conheceu, predestinou. E predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. E, meus irmãos, o ser conforme à imagem de seu Filho não é que todos nós vamos ser parecidos com Jesus, fisicamente. Essa parecença, essa semelhança tem a ver com a espiritualidade, com a santidade, com a perfeição de Jesus. Deus apresentou à humanidade dois modelos. Adão, lá no Jardim do Éden, que deveria ser exemplo para os outros, mas que falhou. E depois Jesus, que, digamos, no texto do apóstolo Paulo, é apresentado como o segundo Adão. Vem um primeiro Adão, perfeito, santo, estragou tudo. Veio o segundo Adão, que veio procurar recompor tudo, não é? E restaurar tudo. Então, é para sermos à imagem de Jesus. Não a imagem física, mas a imagem espiritual, a imagem moral. Aquela
dependência que ele teve do Pai, sempre. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus sempre procurou fazer a vontade do Pai. E nós devemos também procurar fazer a vontade do nosso Pai. Aquilo que Jesus considerou que estava errado e que nós percebemos que está errado, dizemos, está errado, não quero isso na minha vida. E essa luta, não é? Verso 29 e 30, já lemos. E vamos ficar por aí. Já agora ainda no capítulo 8, verso 17. Estava a deixar passar essa parte importante, que é a misericórdia da herança. Nós, Romanos capítulo 8, verso 17. Capítulo 8, verso 17. Sim. E se filhos... Já agora, verso 16, entende-se melhor, começa aí a frase. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Herdeiros. É a misericórdia da herança. Os irmãos, vejam, nós éramos inimigos de Deus. O nosso pecado separava-nos de Deus. E Deus, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, torna-nos herdeiros. Aquilo que Deus tem e que vai dar a Jesus, também nos dará a nós. Quando Paulo, e vamos agora ao capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, todas estas, de que ele já tinha falado aqui, não é? Na carta aos Romanos, pelas misericórdias que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Quer isto dizer, meus irmãos, que nós vamos fazer uma fogueira, vamos fazer um dia de sacrifício vivo aqui na nossa igreja. Temos um quintal aqui atrás, temos até ali uns ramos de palmeira que estão a secar, fazemos uma fogueira e fazemos fila. E cada um vai para a fogueira e fica em cima, até se queimar. Era isso que o apóstolo Paulo dizia de sacrifício vivo? Nada. Talvez fosse. Nós vamos para a nossa casa e cada um de nós faz assim uma corrente com uns picos, com uns espinhos e vamos autoflagelar até sair sangue, até nos esvairmos em sangue. É isso o sacrifício vivo. Mas alguns pensam assim, não é verdade? Então o que é isto, sacrifício vivo? Para já, sacrifício implica o quê? Alguma renúncia, algum abandono. Eu vou sacrificar, eu vou separar aquilo, ou eu vou deixar de ter alguma coisa para poder ter aquilo. Então, é sacrifício. Sacrifício é alguma coisa que custa. Diga? É algo que vou perder. Embora neste caso aqui, e como Deus tem compaixão, nós perdemos para ganhar muito mais. Não é? Mas sacrifício é de facto a entrega, é renúncia, antes de mudança, é dedicação, é de facto colocar aquilo no altar de Deus. E Paulo diz que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Isto quer dizer que o meu corpo tem que ser sacrificado em alguma coisa por amor de Deus para conseguir, com certeza, alguma coisa melhor. Então, o que é que eu vou sacrificar do meu corpo? Se, por exemplo, aliás, é interessante que Jesus diz, é melhor entrar no reino dos céus sem um braço do que com esse braço ir para o inferno com o braço, porque esse braço te escandaliza. Não é? Então a ideia é que nesse contexto aí que nós trazemos aqui à lembrança, nesse contexto, Jesus está a dizer que há coisas em nós que é preferível nós cortarmos
e aí é radical, cortarmos, do que continuarmos a ter e com isso perdermos a nossa comunhão com Deus. Então nós temos que isto é para cada um de nós. O que é que em mim, no meu corpo, alguma coisa que o meu corpo me puxa a fazer, que é contrário a Deus e que eu preciso sacrificar. E sacrificar é o quê? Neste caso é cortar. Neste caso é subjugar. Neste caso é não lhe dar força. Renunciar. Então, o que é que eu tenho que fazer? E quando Paulo diz, apresentei os vossos corpos em sacrifício, e já vamos ver o resto, é isto. E quando ele acrescenta vivo, é porque eu estou vivo, Deus não quer que eu seja morto, que eu seja sacrificado como um animal, mas há alguma coisa em mim, ou seja, já agora vamos ver aqui, porque esta questão dos sacrifícios, para os judeus isso era de extrema importância. Os irmãos sabem que, o que é que eles faziam? Em determinados momentos eles traziam um animal, um cordeiro, que tinha que ser puro, traziam ao sacerdote e passavam para o sacerdote o seu pecado e aquele animal era sacrificado em lugares do pecador. Então tornava-se um sacrifício que ia ser morto, certo? Quando Paulo diz aqui sacrifício vivo, ele não está a querer que nós ofereçamos algum animal, mas que seja o nosso corpo como sacrifício vivo, naquele sentido que há alguma coisa em mim que me faz pecar e que eu preciso de fechar, que eu preciso de cortar, que eu preciso de renunciar. E digamos, é esta renúncia aqui que nós entendemos melhor. O que é que em cada um dos meus irmãos, o que é que em mim eu preciso sacrificar? E sacrificar primeiro porquê? Pela compaixão de Deus. Segundo, porque isso naturalmente há de ser melhor para mim. E Paulo vai dizer que é mais adiante. Então, sacrifício vivo. Depois, também santo. Um sacrifício santo. E um sacrifício santo tinha também, meus irmãos, a ver com alguma coisa que é separado para Deus. A palavra santo, digamos, nos nossos termos, significa isso, separado. Separado de quê? Do pecado. Então, este sacrifício vivo tem que ser santo também naquele sentido que aquilo que eu estou a fazer há de ter o propósito de me santificar. Há de ter o propósito de me tornar bom nesse sentido de sem defeito, sem mácula, sem pecado diante de Deus. À semelhança daquilo que acontecia com o cordeiro lá no Êxodo, lembram-se? Eles deveriam pegar de um cordeiro, de um animal, sem mácula, sem defeito algum, ainda novinho, e era sacrificado. Era o tal cordeiro pascal. Então, a ideia aqui está associada também que o nosso sacrifício é vivo, porque não implica matarmos o nosso corpo, mas também tem que ser com este propósito de ser santo ao Senhor, de ser consagrado ao Senhor. E, naturalmente, se for nestes termos, ele torna-se agradável ao Senhor. Meus irmãos, Deus diz, em mais do que uma passagem no Antigo Testamento, misericórdia quero e não sacrifício. E Deus diz isso aos judeus, que sacrificavam animais. Deus a dizer que, olha, os vossos sacrifícios de animais só me afastam de vós. Porquê? E importa trazer isso aqui. Porquê? Porque eles sacrificavam animais, era o animal desgraçado que pagava, mas eles continuavam a fazer a mesma coisa. E, meus irmãos, quando Paulo fala aqui de mudança radical, não pode ser isso. Nós não podemos continuar a fazer a mesma coisa. Nós temos que mudar. Então, aquilo que
Deus que no seu Espírito nos mostra, olha, isto está mal na tua vida. Então, queres sacrificar isso? Queres renunciar a isso? Isso é sacrifício vivo. Coloca isso diante do altar de Deus. E quando nós sacrificamos, então tem que ser alguma coisa que é agradável a Deus. Digamos, tem que ser alguma coisa que nós fazemos com todo o empenho, embora nos possa custar muito, é certo. Mas por isso mesmo, eu procurei ver com os irmãos, nos outros capítulos e alguns versículos aqui em Romanos, algumas das misericórdias de Deus, as quais Paulo chama aqui. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias. E olha, quando nós olhamos aqui para estas misericórdias, e meus irmãos, deixem-me colocar as coisas assim. Não levem a mal. Eu tenho uma vontade tremenda de, porque estou zangado com aquela irmã, que eu não vou mencionar o nome, estou zangado com aquela irmã, tenho uma vontade tremenda de chegar e de lhe dar 2 bofetadas. E isto anda aqui já há meses. E se eu um dia a apanho, eu vou fazer isso. Bom, isto é a minha vontade, é aquilo que a minha carne está a querer. Mas como eu tenho que sacrificar, como eu sou chamado pela misericórdia de Deus a sacrificar a minha carne, eu tenho que pensar, mas digamos, todo este ódio que eu tenho àquela irmã é correto? Deus tem prazer, Deus agrada-se nisto? Não. Então eu tenho que quê? Usando as palavras do irmão António, tenho que renunciar. E renunciar é deixar de fazer. É abrir mão disto. Então, eu tenho que deixar de ter este ódio por aquela irmã, porque isso não é agradável a Deus. Eu só estou a dar aqui um exemplo, assim. Mas eu não consigo. Porque às vezes eu quero chegar junto dela e digamos, fazer as pazes com ela, mas não consigo. Mas não tenho eu a misericórdia de Deus através da reconciliação com Ele, através do Espírito Santo que está em mim. Então, se Deus me deu o Espírito Santo, é para quê? Para eu continuar a fazer aquilo que a carne quer? Não. Os irmãos estão a ver como isto se liga na prática? Digamos, quando há pecado em nós, quando há uma coisa que não está bem em nós, que não agrada a Deus, eu tenho que colocar isso diante de Deus e dizer, Senhor, ajuda-me a renunciar a isto. Nas palavras do apóstolo Paulo é sacrifício vivo. Eu vou ter que deixar isto. E vou ter que o fazer de uma forma que seja santa. E o que é uma forma santa nesta situação que eu coloquei? Eu não vou chegar junto da irmã com quem estou zangado já há algum tempo e que tenho aqui um ódio de morte e dizer, minha irmã, peço perdão, vamos fazer as pazes, tudo bem, mas isto é só da boca para fora, porque cá dentro continua. Então isto não é santo, não é sacrifício santo. Os irmãos estão a ver na prática o que isto pode dar. Digamos, tem que ser uma coisa santa, isto é, tem que ser pela ação do Espírito Santo. Não para inglês veres, não de fachada. Tem que ser alguma coisa do coração, que venha cá de dentro. E os irmãos lembram-se qual é o título que eu dei a estes versículos. Mudanças radicais. E radical é ir lá bem fundo, não é só a fachada. Então, o sacrifício é alguma coisa que nos custa. A mim vai-me custar muito falar com aquela irmã e tentar resolver as coisas com ela. Mas por causa das misericórdias de Deus e por causa deste apelo para que eu tenha uma vida, uma transformação radical, então eu vou fazer isto. Mas tenho que o fazer de uma forma que seja santa, agradável a Deus. E depois diz aqui que é o vosso culto racional. E o culto racional, a outra palavra que o apóstolo Paulo usa é lógicos. Portanto, um culto lógico. E o que é um culto lógico? É um culto que tem aqui princípio, meio e fim, tem um sentido. E este sentido é que, de facto, eu tenho que chegar a esta conclusão. Este ódio que eu tenho tido por aquela irmã faz algum sentido?
entre crentes. Não faz. Não é lógico, não é racional, certo? Então eu tenho que tirar isso. E quando eu estou a fazer isso, um sacrifício vivo, quando eu estou a renunciar, digamos, este meu desejo de ódio, que está mal, e da parte de Deus eu sou cheio do Espírito, então eu vou fazer as pazes com a minha irmã, limpar isto, mas limpar de uma forma que seja santa e agradável a Deus. E isto é o meu culto. E os irmãos dirão: então, pastor, mas o culto não é quando nós vimos aqui, que adoramos, que cantamos? Também. Mas, irmãos, vejam a questão aqui. O que é culto? Leva-nos exatamente a entender isso. O que é culto? Culto, acima de... Pegando na própria palavra, culto tem a ver com edificação, com comunhão. Eu estou em comunhão com Deus. O culto é para cultivar alguma coisa. E o que é que vai cultivar? Quando eu venho aqui, os irmãos querem cultivar o quê? A amizade uns com os outros, a comunhão com Deus. E queremos sentir realmente a presença de Deus. Não, meus irmãos. E como é que nós sentimos a presença de Deus? Quando nós abrimos, digamos, a nossa mente, focamos a nossa atenção no Deus que está presente. Então esse Deus que está presente aqui, quando nós nos reunimos, vem tocar na nossa vida, vem ajudar-nos a nós deitarmos fora aquilo que não presta e sermos, sendo cheios do Espírito também, termos a força do Espírito, a orientação que vem da palavra do Senhor e procurarmos por isso de tal modo que isso vai mudar a nossa vida. É ou não? Foi a irmã que pediu a palavra? O versículo que vem a seguir completa o que Sim, sim, sim. Porque nós, quando andávamos outrora desgarrados sem Deus, conhecemos a Deus e a nossa mente tem que ser renovada. Como é que é renovarmos? Pela vontade de Deus, através do Espírito Santo em nós. Para nós não nos conformarmos, é como aquele crente que está toda a semana sem ler a Bíblia, sem orar, sem se interessar pelas coisas do Senhor, chega ao domingo, tem que culpar a Deus e que ele não está a apresentar o culto racional a Deus. Eu acho que esse crente não está a renovar a sua mente. O apóstolo Paulo também fala aqui, pelo menos eu entendo isso, quando nós nos deixamos, através do Espírito Santo, através da palavra, já estamos a cultivar, a fazer o culto a Deus todos os dias. Chegar ao domingo e depois cultuar a Deus, então esse culto não é agradável para Deus, porque nós não nos santificamos durante o resto do tempo. Isso não funciona assim. O culto, nós podemos fazer o culto todos os dias, não é? Porque até o próprio mundo nos chama durante a Sim. semana, já que é a televisão, é em todo lado, é na rua. Nós estamos sempre a ser chamados para este século. E o cristão não pode viver com a mente no século. Não por nada, nem pelas modas, nem pelos hábitos que nós tínhamos. Então, se nós não nos separarmos, tentarmos chegar ao domingo e vir aqui, isso nós não vamos ser preenchidos. E esse culto não vai agradar ao Senhor. É quando o apóstolo Paulo fala sobre nós não nos confrontamos com o século, com o mundo. Já vamos então ao versículo 2. Mas os irmãos estão a ver, e aquilo que Paulo está a querer dizer é isto. Não é só quando nós nos reunimos ao domingo para termos o nosso culto conjunto, que é culto. O culto agradável a Deus é, ou pode acontecer, em qualquer altura. Não é? E quando eu sacrifico aquilo que não está bem na minha vida, eu estou a cultuar a Deus, porque eu estou em comunhão com Deus. Porque é a minha comunhão com Deus que me leva exatamente a isso. Vamos então ao versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E depois tem uma promessa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, meus irmãos, o que é conformar-se? Conformar-se, tomar a forma de. Literalmente é isto, não é? Então, conformar este mundo é aceitar e viver de acordo com os padrões deste mundo. Os irmãos querem que eu use aqui algumas palavras assim mais diretas. É Maria vai com as outras. O que é Maria vai com as outras? O nosso vizinho tem isto, eu também quero ter. O meu amigo faz assim, eu também vou fazer assim. Aquele diz estas palavras, eu também digo da mesma maneira. Está de acordo com todos. Vai com os outros. E este está-se a conformar com o mundo. Se vem alguma moda que é interessante e toda a gente anda na moda, eu também tenho que andar na moda, mesmo que essa moda seja contrária aos ensinos de Deus. Então, é ir na onda. Se tivessem aqui os jovens, eu usava mais essa expressão. É ir na onda. Não é? Mas, meus irmãos, é isto que Deus quer para nós? Que nos conformemos? Eu uma vez usei uma ilustração de conformação. E os irmãos sabem, dos materiais que nós temos que melhor se conformam com tudo, é o plástico. Já deram conta? Plástico. Mete-se lá dentro e toma qualquer forma. Redonda, quadrada, não sei o que mais. Então. E eu pergunto, queremos nós ser crentes de plástico? Então os irmãos fiquem com esta ideia na vossa mente. Quando eu vou atrás dos outros, eu estou a ser crente de plástico. E quando os irmãos amanhã estiverem numa situação dessas, diz, caramba, o pastor podia arranjar outras palavras mais mansinhas, mas logo estas, não é? Crente de plástico nós acomodamos-nos. Nós, em vez de mudarmos, somos mudados. Em vez de procurarmos agir no sentido da diferença, nós somos absorvidos por essa diferença e essas tendências do mundo. E é isso que Paulo está a dizer. E vejam, meus irmãos, ele está a dizer hoje para nós, mas já vem dizendo isto há 2000 anos, não é? Ou seja, o mundo é igual nos dias de hoje ou dos tempos do apóstolo Paulo. Nós vivemos dias difíceis. Vivemos. Mas aqueles que nos antecederam também não viveram dias fáceis. Porque quem quer ser crente e quer ser crente que realmente agrada ao Senhor, sempre tem obstáculos pela frente, seja em que geração for. E Paulo diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E estas duas palavras aqui vão nos ocupar. Transformar e mente. E depois renovação. Transformar, em vez de conformar, transformar é mudar de forma. Os irmãos conhecem a lagarta que vem a dar borboleta depois de sair do casulo? Deixar de ser plástico. Deixar de ser plástico. Não é? Ela está ali, tem uma determinada forma, que é aquela forma casular, vai-se desenvolvendo ali dentro, quando sai, ela sai, entrou lagarta e saiu borboleta. Há uma metamorfose, há uma mudança de forma. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Ou seja, e agora deixem-me usar assim, crentes de plástico, não. Mas queremos ser crentes lagarta ou crentes borboleta? O crente lagarta é feio, arrasta-se. A borboleta tem asas, é bonita, voa. E, meus irmãos, nós precisamos de asas para nos libertar, digamos, de ficarmos agarrados a este mundo, mas termos asas que voam para Deus. Asas que realmente nos libertam destas amarras do mundo. E isso é por transformação. Agora, transformação de quê? Da vossa mente. Da vossa mente. Os irmãos têm consciência de que
Aquilo que nós dizemos é operado pela mente. Eu penso aquilo que digo. Eu bem sei que alguns dizem e depois pensam. Mas, normalmente, nós pensamos naquilo que vamos dizer. E, às vezes, dizemos coisas tão erradas, mesmo pensando, como aqueles que dizem e depois pensam. Porquê? Porque se a nossa mente estiver distorcida, se a nossa mente estiver conspurcada, aquilo que nós vamos dizer, por muito que pensemos, continua a ser o quê? O resultado disso. Então, a nossa mente tem que ser purificada, tem que ser limpa. É por isso que a Escritura diz, ou não é, meus irmãos? Vós tendes a mente de Cristo. E se eu tiver a mente de Cristo, então eu vou pensar como Cristo pensou. Os irmãos conhecem, há um livro que alguns conhecem já, que gostam muito, Em Seus Passos que Faria Jesus. E de facto leva a isso, quer dizer, eu vou para ali, eu estou ali, e antes de eu dizer alguma coisa, sendo que Jesus está ali comigo, o que é que Jesus diria? O que é que Jesus faria? Agora, meus irmãos, eu sei que às vezes há situações que são tão rápidas que não dá tempo para fazer ali um olhar ao lado e dizer, Senhor Jesus, o que é que tu dirias, o que é que tu fazias? Mas é por isso que nós temos a mente, a renovação da nossa mente. E porque a nossa mente está renovada e vai sendo trabalhada, então cada vez mais nós com facilidade vamos dizendo e fazendo como Cristo dizia e faria. Concordam comigo? Então, esta transformação, reparem, é radical. Não é uma coisa só de superfície, mas é radical, é profunda. E é tão profunda que vai à nossa mente. E é a nossa mente que, meus irmãos, o nosso coração sente, é certo. E eu não vou discutir aqui se é o coração, mas a nossa mente, em termos orgânicos, funcionais, é que determina o que nós dizemos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. É produto disso. A irmã Cândida primeiro. E são horas determinadas. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, nós temos que pensar muito e realizar que segundo a Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, as que tudo se fizeram de novo. Nós temos que ser novas e fazer aquilo que Deus quer, porque somos convertidas em Cristo. Temos o Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina, já não somos o mesmo que éramos. É isso. Coisas velhas passaram. E aí nós precisamos de sacrificar as coisas velhas. Não é? Sim, irmão. Rapidinho, para terminar, porque hoje distraí-me um pouco na hora. A nossa boca fala o caminho que tem. Na minha maneira de ver, se o coração estiver cheio das coisas de Deus, a cabeça pensa e fala isso. Porque se o coração estiver de mal, de coisas más, de coisas contrárias à vontade de Deus, a nossa mente pensa e diz diretamente, até preferir a pessoa com quem está a falar. Mente e coração fazem parte de nós e não são separáveis, não é? Eles trabalham conjunto. Com a mente nós pensamos, com o coração sentimos, mas nós somos o produto daquilo que pensamos e sentimos, não é? O que temos é de analisar isso diante de Deus. Só para terminar esta parte ali, e eu ainda poderia demorar mais tempo, mas não tenho, o resultado disso é o quê? Boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus. E nós queremos a vontade de Deus para a nossa vida. E essa vontade é boa, perfeita e agradável.